toda a variação patrimonial que tu teve lá no teu imposto de renda, tu tens que ter uma renda condizente com essa variação. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Gente, vamos falar em como declarar seu Bitcoin e outras criptomoedas. Vamos lá. Antes de mais nada, te inscreve aqui no canal, toca o sininho para receber as notificações. Nos acompanha em todas as demais redes sociais, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, em todos os lugares. Estamos em todos os lugares. E lembrando que o Saque da Loira funciona lá no Instagram de segunda a sábado e lá é eu e você. Eu respondo diretamente as tuas perguntas lá, ok? Te espero por lá. Vamos falar sobre como declarar suas criptomoedas? Bora comigo. O primeiro ponto sobre o como declarar é a questão do eu preciso declarar, e aí as pessoas confundem com a questão dos 5 mil reais. Eu sei que a gente está sempre falando nisso, mas assim, acreditem em mim, é a dúvida mais pergunta, seguido da Binance, se a Binance é nacional ou não, é a dúvida mais perguntada lá na caixinha de perguntas do Instagram. As pessoas realmente elas acreditam que o limite de 5 mil reais ele diz respeito à obrigatoriedade de declarar ou não criptomoedas, quando na verdade não é. A gente fala sempre sobre isso porque não é. E eu, pelo menos 2 a 3 vezes por semana, eu largo lá no Instagram um vídeo curto ou um post, algo explicando essa questão, porque para que vocês não sejam enganados, né? Por vendedores de serviços que dizem que vocês são obrigados a algo que não são. Declarar criptomoedas, sim, pode ser uma obrigação, com certeza, ela pode ser uma obrigação, mas a depender do que em que condições. Então, existem condições as quais te fazem obrigados a declarar as suas criptomoedas. E antes de declarar suas criptomoedas, tu tens que estar obrigado à declaração de imposto de renda. Percebam que existe aqui uma diferença. Se tu não te enquadrares em nada aqui, e ainda assim tu tiveres mais do que 5 mil reais em custo de aquisição, tu não estará obrigado. Então, tu precisa primeiro estar obrigado às condições do IR. Outro ponto de atenção importante aqui é se tu estiver obrigado, né, e tu tens diversos ativos, e cada um desses ativos individualmente não ultrapassa os 5 mil reais, individualmente, ok? Ou seja, cada linha lá, né, de moeda não ultrapasse os 5 mil reais. Tu está ou não obrigado a informar esses ativos. Exemplo, que é o exemplo que eu trouxe nesse artigo, esse artigo está lá na íntegra, lá no blog, 4 mil reais em uma moeda e 2 mil reais em outra moeda. Está obrigado a informar esses dois ativos na tua declaração de bens e direitos? Não. Não, porque a declaração de bens e direitos, como respondida lá no perguntão, nos últimos 2 anos seguidos, tu só está obrigado quando o ativo individualmente for superior a 5 mil reais. Né? Então, tu não precisa informar se o ativo for inferior a 5 mil reais. Tenho 10 reais em cada cripto, preciso listar uma a uma lá na declaração do imposto de renda? Não, não precisa. Então, esse é um outro ponto de atenção. Mais ainda, quem declara, gente, quem declara é obrigado a pagar imposto? Não. Declarar é diferente de pagar. A mera compra de criptoativos, ela não te faz obrigado a pagar imposto algum. Ela não gera a compra só por si obrigação de pagar imposto. Ela pode te gerar uma obrigação de declarar, mas não uma obrigação de pagar imposto. Por outro lado, eu gosto sempre de frisar o seguinte: por mais que essa compra não te gere obrigação de declarar, tu tens que ter sempre o desconfiômetro aquele de que tu tens que ter origem para aquilo que tu comprou, senão tu vai ter o quê? Uma variação patrimonial negativa, que é tu ter um valor menor de ganhos, né? Um ganho inferior àquela variação patrimonial que tu teve. Vou dar um exemplo. Tu teve 1 milhão de variação patrimonial com criptomoedas. Comprei 1 milhão de reais, mas eu não tive um P real para ter comprado esse 1 milhão de reais. Né? Eu vou direto para a malha fina, porque aí pegou a questão origem. Onde está a origem do dinheiro ao qual eu utilizei para fazer essas compras? E isso não é só para criptomoedas, vale para qualquer coisa. Se tu comprar um imóvel de 1 milhão, tu tem que ter tido renda para isso.
tu comprar um carro de 1 milhão, tu tens que ter tido renda para isso. Então, toda variação patrimonial que tu teve lá no teu imposto de renda, tu tens que ter uma renda condizente com essa variação. Então, as compras de cripto, eu sempre chamo a atenção que, por mais que as compras não te gerem obrigação de pagar imposto, tu tens que ter noção que tu tem que ter tido uma renda o suficiente para ter realizado aquelas compras, ok? Embora não tenhamos imposto a pagar nas compras, a gente sabe que tem imposto a pagar nas liquidações. Então, temos realizações de criptoativos quando no exterior, em qualquer valor, isso vai te gerar imposto sobre os lucros. Quando em corretoras nacionais, a gente sabe que existe o limite de isenção e esse limite de isenção ele é aplicado com relação às negociações, às alienações do mês, sejam elas por venda, por permuta, enfim, quaisquer tipo de alienações entram para cálculo desse limite. E não é sobre os lucros, é para o total das operações. E fora isso, ultrapassado os 35 mil reais, já temos a incidência de imposto. E aí, esse imposto é calculado sobre o lucro até 5 milhões em 15%, de 5 a 10 milhões, 17,5%, de 10 a 30 milhões, 20%, e acima de 30 milhões, 22,5%. Por onde se começa essa declaração? Essa declaração, ela sempre parte do mesmo lugar, que é a catação dos teus extratos. Então, tu vais baixar todos os teus arquivos de corretoras, carteiras, todos os teus prints, tu vais baixar tudo que tu tem e o que não tem, tu vais solicitar para a exchange que tu vais reunir dados para fazer um grande controle de estoque. Por que um grande controle de estoque? Porque é no controle de estoque que tu sabe o que tu comprou, o que tu vendeu, quanto tu pagou, quanto tu não pagou, quanto tu ganhou em determinada operação. Então, o teu controle de estoque é tudo na apuração, inclusive para quem não tem que declarar. Tu tendo ou não tendo que declarar imposto de renda, tu tens que ter o controle de estoque. É o controle de estoque que vai te ajudar a fazer a declaração de imposto de renda, a fazer a IN 1888, a fazer a identificação dos teus limites e a te dizer o que tu está obrigado ou não. O controle de estoque é, sem dúvida, o ponto de partida para qualquer coisa que tu for fazer em cripto. Inclusive para saber se tu teve lucros ou não. Muita gente não tem nenhum tipo de controle nem gerencial, gente. Então, aqui, o controle de estoque, se bem organizado, pode te servir tanto para controle fiscal quanto para controle gerencial. Eu recomendo sempre, tenha o teu mapa de controle de estoque. A gente aqui chama de mapa de tributação. Esse é, sem dúvida, o ponto de partida para tu fazer qualquer coisa, ok? Fazendo então a tua declaração. Para fazer a declaração, a primeira coisa que tu vai fazer é baixar o programa lá na Receita Federal. Esse programa tu baixa lá no site da Receita Federal. Todos os anos a Receita Federal traz a instrução normativa do ano e traz o programa de IRPF do ano. Ao baixar esse programa, eu sempre recomendo que se faça a declaração a partir do pré-preenchimento. O pré-preenchimento ele evita que tu tenha erros crachos com relação à declaração. Por quê? Porque ele vai te trazer saldo bancário, ele vai te trazer, inclusive, aqui quantidade de cripto por CNPJ de exchange, que é o mesmo informado pelas exchanges com relação ao saldo informado pela IN 1888 correspondente ao último dia de dezembro. Então, é sempre interessante fazer o preenchimento a partir da declaração pré-preenchida. É muito mais tranquilo. A partir daí, aí sim, tu vais lançar as tuas demais transações. E especificamente em criptomoedas, o que tu vais fazer? Tu vais informar os saldos de forma separada por exchange lá na declaração de bens e direitos, respeitados os códigos de cada um, Bitcoin, Altcoin, stablecoins, NFTs e outros, ok? Isso tu vai lançar de forma separada por moeda e custodiante lá nessa tua declaração de bens e direitos. E aqui vale sim a questão dos 5 mil reais. Ativos cujo custo de aquisição for inferior a 5 mil reais, tu não precisa fazer esse registro em bens e direitos. Ativo cujo o custo de aquisição foi superior a 5 mil reais, tu vais fazer essa informação na declaração de bens e direitos. Até aqui, até o 31 de 12 de 2023, todos os contribuintes que operaram em quaisquer lugares deveriam fazer o GCAP quando tinham na sua operação alienações superiores a 35k mês, independente de ser exchange nacional ou estrangeiro. Tu tinhas que fazer o GCAP, se transações
de alienação acima de 35 mil reais e se lucro. Aí tu era obrigado a fazer o GCAP mês a mês e importar ele para tua declaração de imposto de renda. Já em 2024, que é a que a gente vai entregar em 2025, mais de 2025, não será assim. Permanece o GCAP para exchanges nacionais, permanece a questão dos 35 mil reais de isenção para as nacionais e nas corretoras estrangeiras não temos mais essa figura. Então, nas corretoras estrangeiras vai ter um campo específico onde tu vai lançar a apuração de janeiro a dezembro de 2024 e inclusive com a compensação de prejuízos e inclusive podendo carregar esses prejuízos para exercícios futuros, não cabendo aqui a isenção dos 35 mil reais. Lembrando que, com relação às exchanges nacionais, esse imposto vence de forma mensal. Com relação às exchanges no estrangeiro, esse imposto vence de forma anual, apuração única. Os rendimentos isentos obtidos tanto na corretora nacional quanto na corretora estrangeira até 31/12/2023 deveriam ser informados lá em rendimentos isentos e não tributáveis, item número 5, ok? De janeiro a dezembro de 2024 só teremos rendimentos isentos para as corretoras nacionais, uma vez que no estrangeiro não temos mais a figura de isenção. Então, a partir de janeiro de 2024 e até dezembro, inclusive, não vai haver lucros isentos em corretoras estrangeiras. Todos os lucros apurados no estrangeiro serão tributados, ok? Depois de tudo isso, gente, conferência de saldo, conferência de imposto, se tudo que tu pagou tá ok, tudo que foi gerado tá pago, se tudo que veio nas exchanges está conferido, tá certo, tá errado, se está certo, ok, se não está certo, comunicar, informar a exchange que não está certo, né? Ter todo o cuidado do preenchimento, até porque eu sempre digo isso, que essa responsabilidade do preenchimento, ela é tua contribuinte, ela não é do contador, ela não é do A, B ou C. Nós aqui no Declarando Bitcoin, sempre quando a gente conclui um preenchimento, a primeira coisa que a gente faz é passar para o contribuinte nos dar anuência para entrega dessa declaração de imposto de renda. E isso é muito importante, por quê? Porque às vezes só tu tens o olho daquilo que tu fizeste, e às vezes conferindo o que está informado lá, que tu vai lembrar que tem uma corretora X, uma corretora qualquer lá, que tu não nos disse, que tu não nos informou, que tu não mencionou, e que tu tinha saldo nela. E aí, quando tu te deparar contra a declaração de bens e direitos ali no conjunto, tu vai ver que isso faltou. Então, é importante esse olho final, que é aquele olho do dono, né? O olho do dono, sempre muito importante. Ok? Espero ter contribuído. Quando sair a instrução normativa de 2025, com certeza eu vou gravar para vocês já no programa novo e nós vamos falar de novo sobre isso. Mas esse aqui é um apanhado geral, principalmente para quem está começando hoje no mercado e não sabe se tem que declarar ou não, ou que tipo de dados precisa ou não. De novo, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações, nos segue em todas as redes sociais, compartilha esse vídeo com gato, cachorro, papagaio, com todo mundo que opera junto contigo. Isso nos ajuda ao YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante para a comunidade, ok? E um beijo grande e até a próxima semana.